Você já teve a sensação de que suas palavras estão destruindo aquilo que você mais ama? Já se perguntou por que, mesmo orando, seus relacionamentos continuam quebrados, seus dias continuam pesados e sua alma não encontra descanso? Talvez o problema não esteja nos outros, mas no que você tem dito ou deixado de dizer. O que sai da sua boca pode estar abrindo portas espirituais perigosas e, o pior, afastando você da proteção de Deus. A Bíblia é clara. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. E se você não entender isso agora, poderá continuar repetindo ciclos de dor sem saber a causa. Hoje eu vou te mostrar por que suas palavras têm o poder de curar ou ferir, e como o silêncio, quando guiado por Deus, pode ser a chave para livramentos que você nem imagina. Não é exagero, é revelação bíblica. Vamos explorar princípios espirituais profundos que ninguém te contou e que podem mudar completamente a maneira como você lida com as suas emoções, com os seus conflitos e com o seu relacionamento com o Espírito Santo. Prepare-se para uma jornada de sabedoria, discernimento, autocontrole e transformação. Mas antes de continuar, eu preciso te pedir algo muito importante. Mais de 80% das pessoas que assistem aos vídeos aqui do canal ainda não estão inscritas. Isso mesmo. E se você chegou até aqui, é porque Deus quer falar com você. Então, clique no botão de inscrição agora mesmo, ative as notificações e caminhe conosco nesse propósito. Os próximos minutos podem ser o ponto de virada na sua vida espiritual. Fique comigo até o final, porque o que você vai aprender hoje é forte, é real e vai tocar a sua alma de um jeito que você nunca ouviu antes. Você já percebeu como uma simples palavra pode mudar completamente o rumo de um dia? Às vezes, basta um elogio inesperado, uma frase de apoio no momento certo e o coração se acalma. Outras vezes, uma crítica dura, lançada sem pensar, pode ferir mais do que qualquer pancada. Isso não é exagero, é uma verdade espiritual profunda. Em Provérbios 18, 21, a Escritura declara: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Não é apenas uma metáfora poética. Deus nos alerta que nossas palavras carregam um poder invisível, mas real, com impacto direto sobre a vida espiritual, emocional e até física das pessoas ao nosso redor. Quem entende isso carrega uma responsabilidade enorme, a de transformar sua fala em instrumento de edificação, não de destruição. E isso, meu amigo, exige discernimento, sabedoria e muito, mas muito autocontrole. Imagine a língua como uma sementeira. Cada palavra que você lança é uma semente plantada no coração de alguém. Se for uma palavra de amor, paciência, fé ou encorajamento, ela germina em flores de cura, ânimo e reconciliação. Mas se a semente for carregada de ira, zombaria ou julgamento, ela brota como espinho, causando divisão e tristeza. Isso vale em qualquer ambiente, na igreja, no trabalho, na família, nos relacionamentos. A palavra maldita pode acabar com uma amizade de anos, pode afastar um filho, pode ferir uma alma que já estava no limite. E o que é mais assustador, muitas vezes nem percebemos a profundidade do dano que causamos, porque estamos acostumados a falar sem filtrar, sem pensar, sem orar antes. Sim, a oração deveria anteceder nossas palavras, porque sem ela falamos na carne, e a carne, bem, ela só sabe ferir. A Bíblia não economiza alertas sobre o uso da língua. Tiago 3 compara a palavra a uma fagulha que incendeia toda uma floresta. Basta um deslize, um comentário sarcástico, uma frase dita no impulso da ira e pronto. Um coração incendiado, uma reputação arruinada, um vínculo quebrado. É como deixar uma vela acesa perto de gasolina. Por isso, o silêncio às vezes é a maior forma de sabedoria. Quando você não sabe se o que vai dizer vai construir ou derrubar, cale-se.
O silêncio, quando bem usado, é uma oração muda que diz: Senhor, guia minha boca. Dominar a palavra é também dominar a si mesmo. E o domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo. Gálatas 5, 22, 23. O que já nos mostra que falar com sabedoria não é uma habilidade humana, mas espiritual. A boa notícia é que todo aquele que busca, recebe. Mas tem que buscar com sinceridade. Quer um exemplo prático? Pense em Jesus diante dos acusadores. Ele não se defendeu com palavras inflamadas. Ele escolheu o silêncio. E quando falou, cada palavra tinha peso de eternidade. Ele não falava por falar. Ele falava para curar, para libertar, para revelar o reino de Deus. Quando Jesus disse: Lázaro, vem para fora. João 11:43, não foram apenas palavras. Foram palavras com autoridade divina. Vida brotou de sua voz. E o mais incrível é que esse mesmo poder está disponível para quem crê, para quem se submete, para quem decide transformar sua boca num canal de bênção. Você não precisa ser perfeito para começar, mas precisa estar disposto a ser transformado. E isso começa por vigiar o que diz. Comece com o simples. Pense antes de falar. Pergunte a si mesmo: isso vai edificar ou derrubar? O poder da palavra é tão sério que Jesus disse em Mateus 12, 36, 37 que daremos conta de cada palavra frívola que sair da nossa boca. Isso deveria nos fazer tremer, mas também nos despertar. Deus nos deu a linguagem não como uma arma de destruição, mas como uma ferramenta de criação. Com ela, podemos levantar um irmão caído, consolar um enlutado, declarar cura sobre um doente, fortalecer um lar em crise. Mas também, se mal usada, a mesma língua pode amaldiçoar, humilhar, enganar e afastar vidas de Deus. É por isso que o cristão maduro não fala por impulso. Ele fala com propósito. Ele ora antes de abrir a boca. Ele pede discernimento ao Espírito Santo antes de entrar numa conversa difícil. Porque ele sabe que suas palavras são sementes eternas. E a colheita, ela sempre vem. Com isso em mente, vamos juntos refletir sobre algo essencial para quem deseja crescer espiritualmente. Quantas vezes a gente escuta para responder e não para entender? Parece simples, mas ouvir de verdade exige humildade. Em Tiago 1,19 lemos: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Essa ordem de prioridades não está ali por acaso. Deus está nos ensinando que o primeiro passo da sabedoria não está na fala, mas no silêncio atento. E como isso é raro hoje em dia, onde todo mundo tem algo a dizer, mas quase ninguém quer realmente escutar. A palavra tem poder, sim, mas o silêncio também. O silêncio de quem ouve com o coração, com paciência, com empatia. Quando ouvimos alguém de verdade, demonstramos amor, um amor que acolhe, que respeita, que dá espaço. Ouvir é mais do que ficar quieto enquanto o outro fala. É se colocar no lugar dele. É um ato de autocontrole espiritual. E aqui entra algo muito profundo. Quando ouvimos antes de falar, estamos nos protegendo da ira. Quem fala sem ouvir, muitas vezes fala por impulso, e o impulso quase sempre vem carregado de emoções inflamadas. A ira entra sorrateira quando nos sentimos atacados, contrariados ou desrespeitados. Mas se ouvimos primeiro, com discernimento, damos tempo à razão. Permitimos que o Espírito Santo nos conduza antes que a emoção nos domine. E isso, meu amigo, evita tantos conflitos. Quantos lares seriam mais pacíficos se os cônjuges ouvissem mais e reagissem menos? Quantas amizades seriam salvas se alguém apenas escutasse o desabafo do outro sem julgar ou interromper? A sabedoria se revela no ouvir com atenção e no falar com propósito. E isso só acontece quando o coração está cheio de amor e vazio de pressa. Jesus era um mestre nisso. Ele ouvia até mesmo o que não era dito.
Ele percebia o que estava no coração das pessoas antes que elas abrissem a boca. Quando a mulher samaritana se aproximou do poço, João 4, ele não começou com uma pregação, mas com uma pergunta simples. Ele ouviu as dores dela, mesmo nas entrelinhas. E a partir daquele momento, trouxe uma palavra que transformou sua história. Veja, Jesus não corrigiu primeiro, ele ouviu primeiro. Que lição poderosa! Quando a gente ouve alguém com oração no espírito e silêncio na alma, a gente se torna ponte de cura, porque quem ouve com amor fala com sabedoria, e quem fala com sabedoria promove edificação. Mas se a gente ignora esse princípio e se lança em conversas movidas pela ira ou pela vaidade, corremos o risco de falar muito e aprender nada. É preciso lembrar que o ouvir é uma forma de oração. Quando você silencia diante de alguém, está dizendo com o Espírito: Senhor, me guia nesse momento. Isso muda tudo. Aquele que ouve antes de falar evita o pecado da presunção, aquela mania de achar que já sabe o que o outro vai dizer, que já tem a resposta pronta. Isso não é sabedoria, é orgulho. E o orgulho precede a queda. Provérbios 16:18. O discípulo maduro ouve como quem busca entender, não como quem quer vencer uma discussão. Ele entende que há poder no silêncio, que há responsabilidade em cada palavra dita. Ele sabe que o silêncio é muitas vezes mais poderoso do que qualquer resposta, e quando decide falar, faz isso com propósito e em paz. Essa é a diferença entre um simples religioso e um verdadeiro servo de Deus. Então, da próxima vez que estiver numa conversa, numa discussão, numa reunião, lembre-se, ouvir é um ato de amor, uma arma contra a ira e uma escola de sabedoria. Escute com o coração. Faça uma pausa antes de reagir. Respire, ore e pergunte ao Espírito Santo: essa palavra edifica? Essa resposta cura ou fere? Esse exercício transforma relacionamentos, cura feridas e aproxima as pessoas. E mais importante, aproxima você de Deus. Porque quem ouve mais e fala menos se torna parecido com Cristo. E no fim das contas, é isso que buscamos: sermos imagem e semelhança dele, até mesmo nas conversas do dia a dia. E agora, se você está comigo até aqui, vamos aprofundar ainda mais essa jornada espiritual, mergulhando em um princípio que protege não só quem ouve, mas também quem fala. Tem horas em que o silêncio salva mais do que qualquer argumento. Não é exagero, é sabedoria. Provérbios 21:23 nos dá esse lembrete precioso. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Veja bem, guardar a boca não é o mesmo que se omitir ou reprimir emoções. É um ato espiritual de proteção. É como levantar um escudo diante de um ataque invisível. A palavra mal colocada, dita no calor da ira ou na distração do momento, pode abrir feridas difíceis de cicatrizar. Mas quando o coração é guiado pela oração, a boca se torna um reflexo da paz. A alma sente o impacto daquilo que falamos. Palavras impensadas geram culpa, arrependimento, conflito, e isso se transforma em angústia. Guardar a boca, portanto, não é covardia. É autocontrole e mais, é discernimento. É entender que nem tudo precisa ser dito e nem sempre do jeito que a gente pensa. Talvez você já tenha experimentado isso. Disse algo sem pensar e logo depois sentiu aquele peso no peito. A alma, que antes estava leve, se fechou como uma nuvem carregada. É a consequência espiritual de uma palavra mal administrada. Muitas vezes, falamos como forma de desabafo, achando que estamos nos aliviando. Mas, na verdade, estamos transferindo uma dor que deveria ser levada em oração. O coração em paz é aquele que sabe calar quando a alma ainda está ferida. A sabedoria está em reconhecer que nem toda batalha é verbal, nem toda resposta precisa ser imediata. O silêncio também pode ser um grito de amor. Um grito que diz:
Prefiro preservar o outro do que vencer uma discussão. E essa escolha, por mais difícil que pareça, protege nossa alma de dores desnecessárias. Porque quem vive para edificar não desperdiça a palavra. Guardar a boca não significa se isolar, mas selecionar. Escolher com responsabilidade o que será dito, como será dito e, principalmente, por que será dito. O cristão maduro não fala para se exaltar, mas para abençoar. E quando percebe que sua fala pode gerar contenda, ele recua em oração. Lembra de Davi? Ele escreveu no Salmo 141:3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Essa oração deveria ser nossa companheira diária. Imagine começar o dia pedindo a Deus que filtre cada palavra que sair da sua boca. Isso é caminhar em sabedoria. Isso é viver em reverência. Quando a gente fala guiado por Deus, a palavra é temperada, como diz Colossenses 4:6, com graça temperada com sal. Ela cura em vez de ferir, consola em vez de julgar. E o mais incrível é que, ao guardar a boca, guardamos também os outros. Tem algo muito sério aqui. Muitas angústias que sentimos não vêm de problemas externos, mas de coisas que dissemos sem sabedoria. É o peso das palavras não filtradas, lançadas no vento como flechas. A gente se culpa, se envergonha, e isso gera afastamento de Deus e das pessoas. Mas quando a gente aprende a vigiar a língua, nos tornamos mais livres. É curioso, né? Parece que calar nos aprisiona, mas é o contrário. O silêncio nos liberta da necessidade de provar tudo, responder tudo, controlar tudo. Isso é sinal de maturidade espiritual. E não é algo que se aprende da noite para o dia. É treino, é jejum de vaidade, é autocontrole diário, mas o fruto é leveza. A alma fica mais tranquila, os relacionamentos se tornam mais saudáveis e a presença de Deus se torna mais perceptível, porque Ele habita no ambiente onde há paz. Por isso, se você tem lutado com palavras que escapam sem freio, com respostas que ferem mais do que explicam, não se culpe, mas também não ignore. Leve isso ao altar. Fale com Deus sobre suas reações, seus impulsos, sua dificuldade de calar. Ele entende e Ele ajuda. Peça a Ele todos os dias: Senhor, vigia meus lábios, guarda minha boca. Porque essa oração é escudo e aos poucos você vai perceber, a boca se torna mais prudente, o silêncio mais presente e a alma encontra descanso. E quando isso acontece, estamos prontos para subir mais um degrau nessa escada espiritual. Porque quem aprende a guardar a boca já deu um passo enorme no caminho da santidade. Agora, vamos falar sobre um outro passo igualmente poderoso: saber a hora certa de falar e também de parar. Falar demais nunca foi sinônimo de espiritualidade. Na verdade, quanto mais a gente fala sem direção, mais se aproxima do erro. Provérbios 10:19 é direto como uma flecha. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. É como se Deus estivesse dizendo: cuidado com o excesso, porque ele sempre vem acompanhado de tropeços. A sabedoria não está no volume da fala, mas na qualidade da palavra. Uma alma cheia de discernimento sabe que o silêncio muitas vezes comunica mais do que 1000 frases. Não é sobre ser mudo, mas sobre ser estratégico. O verdadeiro sábio não desperdiça a palavra. Ele a mede, a hora, a entrega com propósito, porque ele entende que cada vez que fala, está plantando algo e que a colheita virá, para o bem ou para o mal. É uma questão de responsabilidade. No dia a dia vemos isso com clareza. Tem gente que fala, mas ninguém escuta. Outras dizem uma única frase e todos param para prestar atenção. Qual a diferença? A moderação. A sabedoria que vem do alto dá peso às palavras.
E quando há peso, há impacto. Falar com sabedoria é como usar sal na medida certa. Se exagera, estraga. Se falta, perde o sabor. A mesma regra vale para nossas conversas. E olha, não é pecado ser alguém comunicativo. Deus nos deu a palavra para nos expressarmos. Mas o problema surge quando falamos sem filtro, sem pensar, sem oração. Aí a palavra deixa de ser instrumento de edificação e se torna armadilha. A falta de moderação revela um coração desgovernado, carente de autocontrole. E o autocontrole, como já vimos, é fruto do espírito. Ou seja, moderação ao falar é sinal de vida espiritual saudável. Você já parou para pensar em quantos mal-entendidos poderiam ter sido evitados com apenas uma pausa antes de responder? Às vezes, é aquele segundo de silêncio que salva um casamento, uma amizade, um projeto. É nesse momento que a oração deve entrar em ação, ainda que seja uma oração silenciosa. Senhor, me dá sabedoria agora, porque quem fala menos, escuta mais. E quem escuta mais, entende melhor. O excesso de palavras nos coloca em posições vulneráveis. Caímos em fofocas, promessas que não podemos cumprir, julgamentos apressados. Falamos demais e depois temos que nos explicar. Ou pior, lidar com as consequências de algo que nem deveríamos ter dito. Já notou como Jesus era econômico nas palavras? Ele falava com precisão. Cada resposta era medida, pensada, cheia de sabedoria. Ele nos ensina que menos é mais, quando o menos é guiado por Deus. E aqui vai um exemplo simples, mas que toca fundo. Imagine alguém te procurando com um problema. Você quer ajudar, mas não sabe direito o que dizer. Em vez de sair falando sem rumo, dizendo frases prontas, que tal ouvir com atenção e, se for o caso, dizer apenas: eu não tenho todas as respostas, mas posso orar com você. Essa pequena atitude vale mais do que 1000 conselhos vazios. É palavra com propósito, palavra com amor, palavra temperada com oração. A moderação também é útil quando estamos irritados. Quantas vezes uma palavra dita no auge da ira destrói mais do que qualquer ação. A sabedoria nos leva a calar quando o coração está agitado, porque o que é dito com ira raramente vem do espírito. Moderação é freio, é filtro, é um lembrete diário de que não fomos chamados para impressionar com a língua, mas para edificar com ela. Então, se você sente que fala demais, não se culpe, se ajuste. Comece com pequenas decisões. Estabeleça um hábito. Antes de cada resposta, eu vou respirar, pensar e orar. Faça disso uma rotina espiritual. Peça ao Espírito Santo para ser o vigia da sua boca. Lembre-se de Provérbios 17, 27. O que retém as palavras tem conhecimento, e o homem de espírito sereno é sábio. A serenidade começa quando entendemos que nem toda fala precisa ser solta e nem toda resposta precisa ser dada. O silêncio pode ser tão espiritual quanto uma pregação. E é nessa moderação que a alma encontra equilíbrio, que os relacionamentos se curam, que a fé amadurece. E é com esse espírito de sabedoria que caminhamos rumo a um próximo degrau. Entender que o silêncio em si é mais do que a ausência de som, é uma linguagem divina. Há um tipo de sabedoria que não se expressa em discursos, conselhos ou respostas. E prontas, é a sabedoria do silêncio. Sim, aquele silêncio que não é vazio, mas cheio de discernimento. Provérbios 17, 28 diz: até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que fecha os seus lábios é tido por entendido. Essa é uma daquelas passagens que nos fazem parar e refletir profundamente. O silêncio tem um poder que muitas vezes subestimamos. Ele acalma, preserva, evita erros e nos conecta com a voz de Deus. Porque quando nos calamos por dentro e por fora, abrimos espaço para ouvir aquilo que realmente importa. A sabedoria divina muitas vezes sussurra, e só quem se cala consegue ouvir.
O silêncio é, em muitos casos, um ato de amor, de autocontrole e de responsabilidade espiritual. Não se trata de silêncio por covardia, mas por escolha. Um silêncio que observa, que analisa, que busca orientação antes de reagir. Quantas discussões teriam sido evitadas se alguém tivesse escolhido o silêncio? Quantas ofensas deixariam de existir se tivéssemos esperado o momento certo? Silêncio não é ausência de palavra, mas domínio da palavra. É discernimento. Jesus nos ensinou isso inúmeras vezes. Diante de Pilatos, ele se calou. Diante de acusações, ele silenciou. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque sabia que aquela não era a hora de falar. E é exatamente isso que a gente precisa aprender. Nem toda situação exige uma resposta. Às vezes, o que mais edifica é não reagir. O silêncio pode ser cura para o outro e escudo para nós mesmos. O mundo em que vivemos valoriza quem fala alto, quem impõe opinião, quem rebate na hora. Mas o reino de Deus valoriza o contrário. Os mansos, os pacientes, os que sabem esperar. O silêncio é como um campo fértil para a oração. Quando calamos a boca, o coração se abre para falar com Deus. E é nesse lugar secreto, onde o barulho do mundo não entra, que as respostas mais profundas chegam. Quem vive com sabedoria sabe que há momentos para tudo. Como diz Eclesiastes 3:7, há tempo de calar e tempo de falar. O desafio está em discernir esse tempo, mas isso só vem com oração, com intimidade com o Espírito Santo. Ele nos ensina a fechar os lábios quando necessário e a falar no momento certo. E esse equilíbrio é ouro puro para a alma. Um exemplo bem cotidiano. Imagine estar num ambiente de conflito. As emoções estão à flor da pele. Todo mundo quer ter razão. O instinto natural é rebater, defender, argumentar. Mas aquele que carrega sabedoria espiritual opta por silenciar. Ele não se omite, ele preserva. Preserva a paz, o coração do outro e a sua própria alma. E com isso, desarma o ambiente. O silêncio é uma forma de pacificação. Ele comunica: eu não quero brigar, eu quero construir. E essa postura, mesmo sem palavras, fala alto, edifica, inspira e transforma. Quem pratica esse tipo de silêncio não é fraco, mas forte. Forte o suficiente para dominar a ira. Forte para reconhecer que nem tudo precisa de resposta imediata. Forte para deixar Deus falar em seu lugar. Por isso, querido amigo, se você sente que tem falado demais, reagido rápido, se defendido com palavras pesadas, talvez seja a hora de experimentar o silêncio como um ato de fé. Comece a treinar isso em casa, no trabalho, nos relacionamentos. Faça do silêncio um espaço sagrado, um intervalo entre a provocação e a resposta, onde o Espírito Santo pode agir. Use esse espaço para orar, para ouvir a voz de Deus, porque no silêncio ele fala. E quando ele fala, tudo muda. Sua alma encontra paz, sua mente se reorganiza, seu coração se fortalece e suas palavras, quando finalmente saírem, virão carregadas de propósito, amor e sabedoria. E com isso, encerramos esse ciclo de reflexões, mas não a jornada. Porque agora é hora de dar voz a tudo o que aprendemos, com o poder da palavra e a autoridade do silêncio. Vamos juntos? Agora me diga, quantas vezes você já se arrependeu por ter falado quando devia ter calado? Ou se calou quando precisava ter liberado uma palavra de cura, de edificação? Eu quero muito saber como essa mensagem tocou você. Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe sua experiência. Suas palavras podem inspirar outras pessoas que também estão lutando para encontrar equilíbrio entre falar e silenciar. Se essa palavra falou com você, não vá embora sem se inscrever no canal. Ative o sininho, porque nos próximos vídeos a gente vai continuar mergulhando nas Escrituras e descobrindo como o Espírito Santo nos transforma por dentro, começando pela boca e pelo coração.
E aproveita que vai aparecer aí na sua tela o próximo vídeo recomendado: 7 sinais de que Deus está em silêncio, mas está trabalhando por você. Não perca por nada, porque pode ser exatamente o que o seu espírito está precisando agora. Com carinho e fé, eu sou Valentino, e a gente se vê no próximo vídeo. Deus te abençoe poderosamente.